satisfação recebê-los aqui nesta noite para a gente estudar esse tema que foi amplamente divulgado a respeito da oratória cristã. E hoje nós vamos debater exatamente dos grandes pensadores, dos grandes nomes do cristianismo e do catolicismo, chamado Santo Agostinho. Nada mais apropriado do que fazermos isso dentro de uma faculdade católica como é a FADESA, em pleno Natal, já que foi um dos grandes discípulos de Cristo, foi Santo Agostinho, não que conviveu com Cristo, mas que seguiu os ideais de Jesus. Quero agradecer aqui a minha equipe que trabalhou juntamente comigo na realização desse simpósio, a Gláucia, o Carlos José, o Mike, o Aldo, o Caio, o Otávio, a Neidiane, a Fátima Barros, a Jarlene, a Jússi, o Moraes, o Ricardo, o Ed, que cantou aqui para nós, a Sheila. Então, quero ser grato a todos vocês que nos auxiliaram na realização desse simpósio. Quero saudar aqui as pessoas também da União do Vegetal que estão presentes aqui, na pessoa do Mário Marques, do Zé Roberto, sejam todos bem-vindos, do Laurício. É uma alegria ter os senhores aqui também presentes com a gente. Hoje nós estamos num ambiente católico, o co-palestrante aqui, que é o Neto, é protestante tradicional e teólogo, vai me auxiliar também na exposição desse pensador, Santo Agostinho. Chamamos de santo em homenagem ao que a igreja diz, Santo Agostinho, mas muitos se referem a ele como Agostinho de Hipona ou Aurélio Agostinho. Eu gosto de chamar ele de santo, e depois eu vou mostrar para os senhores por que a razão disso. A expedição do certificado, os senhores têm um papelzinho aí dentro da pasta, é só preencher e entregar ali para as pessoas que estão na recepção, que durante essa semana a gente estará encaminhando o certificado dos senhores de 2 horas aula pela Fundação, pela Escola de Atenas. Após o simpósio será servido também um coffee break para todos nós. A primeira parte do nosso simpósio, ele consistirá em uma explanação que todos podem acompanhar conforme esse roteiro que está dentro da pasta. É a melhor maneira que eu encontrei de realizar minhas palestras. Fazer o roteiro escrito, a estrutura, a espinha dorsal da palestra, que pelo movimento da oratória, pelo movimento da oralidade, ele pode também ter uma dinâmica mais precisa do que o que está escrito. Mas é um roteiro seguro da nossa palestra, e serve inclusive para as pessoas levar para casa, pesquisar, ver o que precisa confrontar com ideias e amadurecer mais aqueles que estejam interessados em aprender mais sobre Santo Agostinho. Por que Santo Agostinho? Quem é Santo Agostinho? Nem todo mundo ouviu falar de Santo Agostinho. Qual a importância que ele teve para ser objeto de estudo de um simpósio? Santo Agostinho, ele viveu 300 anos depois de Cristo. Ele nasceu em 354, numa cidade chamada Tagaste, atual Argélia. A Argélia fica no norte da África. Do outro lado do Mediterrâneo fica Roma, fica Grécia. Da onde Santo Agostinho nasceu, fazia parte da África Romana, Império Romano. Então ele nasceu sob o pago do Império Romano. Nessa época já existia cristianismo, nessa época já existiam os primeiros passos da igreja cristã. E Santo Agostinho, ele faz parte de um conjunto de pensadores que a igreja denominou de padres, os padres apostólicos, ou os padres apologistas, que foram os primeiros a criar a estrutura da igreja católica, a estrutura do cristianismo. Hoje, o que a gente vê dentro da igreja católica é em grande parte o trabalho, o serviço que esses primeiros padres realizaram, de estruturar o cristianismo, de dar teoria para o cristianismo, da liturgia, de dar ritual. Eles que foram os responsáveis para estruturar isso, que hoje nós conhecemos como Igreja Católica, que na época não existia a denominação protestante católica. Protestante católica é algo que vai acontecer lá pelo século XVI. Nesse período era a Igreja de Cristo, a Igreja Cristã, que também era chamada de Igreja Apostólica, Igreja Católica. Então, Santo Agostinho, quando Santo Agostinho nasceu, a filosofia e a retórica já tinham uma história de quase 1000 anos. A filosofia e a retórica nasceram na Grécia 500 anos antes de Cristo.
Santo Agostinho nasce 300 e tantos anos depois de Cristo. Então já existia todo um legado da oratória, da arte de falar bem, ter nascido na Grécia, ter passado por Roma e ter chegado em Santo Agostinho. Santo Agostinho é considerado o último pensador dos pensadores antigos. Iniciou na Grécia e concluiu com Santo Agostinho, dos grandes pensadores. Santo Agostinho é chamado de doutor da igreja. Por que doutor da igreja? De todos os santos, de todos os grandes líderes da igreja católica, só 36 pessoas mereceram o nome de doutor da igreja. Nem todo santo é um doutor da igreja. Santo Agostinho é considerado um doutor da igreja. Doutor significa, vem da palavra docere, professor. Por que eles são considerados doutores? Pela eminência de sua doutrina, pela qualidade de sua doutrina e pela santidade de sua vida, e pela declaração da igreja, reconhecendo a eminência da doutrina, a santidade da vida e a declaração da igreja. Então ele é considerado doutor da igreja. Ele não é estudado só na igreja católica, ele é estudado no campo da filosofia, ele é estudado no campo da retórica, ele é estudado no campo da psicologia, das ciências humanas. É difícil estudar ciências humanas se não passarmos, visitarmos na trajetória do conhecimento humano Santo Agostinho. Quero saudar aqui o professor Januário, que é professor aqui na FADIS, foi meu professor também aqui do curso de filosofia. Feliz com sua presença, professor. Então, Santo Agostinho, ele, desde pequeno, ele se destacava das demais crianças. Ele gostava de ler, ele tinha uma propensão intelectual muito forte, era um questionador, se tornou um jovem inquieto, um jovem que buscava alguma coisa maior para o seu espírito. Uma búsqueda, o Santo Agostinho tinha uma busca espiritual. Então ele viveu crises existenciais muito grandes, em busca de Deus, em busca do sentido de vida, em busca do sentido da própria história, da sua própria existência. E isso mergulhou ele, às vezes, em orgias, mergulhou ele em algumas situações que era típico da própria juventude. Mas ele tinha uma mãe muito fervorosa, cristã fervorosa, que depois é considerada pela igreja também santa, Santa Mônica, que sempre acreditava que aquele filho pudesse ser um grande representante do homem que ela amava, do homem que ela adorava, que era Jesus. E sempre rezava por ele, muito fervorosa, acompanhando a formação de Santo Agostinho. Então, quando ele ficou jovem, ele saiu de sua cidade e foi estudar retórica em Cartago, que é uma cidade também da África. Lá ele aprendeu retórica, lá ele estudou os gregos, lá ele estudou os romanos e ele se tornou professor de oratória, professor de retórica. Durante 10 anos ele foi professor de retórica. Foi para Roma e lá na Roma ele foi nomeado como professor oficial do Império Romano. Então ele ministrava as aulas de retórica e no período de juventude dele ele conheceu uma obra que o converteu à filosofia. As pessoas pensam que essa palavra converteu, ela é da igreja, ela é religiosa, mas a palavra converter-se é uma palavra da filosofia. Na Grécia Antiga, quando o homem voltava-se para a filosofia, quando o homem voltava-se para a arte de saber viver, de pensar, refletir, de falar, ele se convertia à filosofia. Então Santo Agostinho, ele se converteu à filosofia lendo um livro de Cícero, Marco Túlio Cícero, que viveu 300 anos antes dele, chamado Hortêncio. E nesse livro, Cícero louvava a cultura grega, Cícero louvava a filosofia, Cícero louvava os conhecimentos clássicos antigos. E isso Santo Agostinho voltou-se então para o estudo mais apropriado da filosofia. Ele se ressentia ao ler os livros de Cícero, porque Cícero não citava Cristo, não citava Jesus, ele amava Jesus, ele não gostava da Bíblia, ele não se encontrava com a Bíblia, ele achava que a Bíblia era muito fraca em relação aos textos que ele lia dos filósofos gregos. Então ele não tinha se encontrado ainda com a Bíblia não tinha nenhum chamado para ele, mas ele sentia um amor por Jesus no coração, lá no fundo de sua alma, porque sua mãe era uma fervorosa cristã, e ele se ressentia, porque lia as obras de Cícero e não encontrava nenhuma palavra que fizesse referência a Jesus. Claro que ele sabia que Cícero viveu antes de Jesus,
Então não tinha como Cícero citar Jesus. Mas isso é mostrando a insatisfação um pouco dele, de não ver o nome de Jesus na filosofia grega, ou o nome de Jesus na filosofia romana. Ele achava que aquilo não poderia existir. E quero citar aqui o professor Macedo, professor aqui da instituição, tem um livro publicado. O senhor trouxe o seu livro para a exposição? Tem algum ali? Grato aí, é um escritor, professor também daqui da Paris. Grato pela sua presença. Então, Cícero, ele teve esse contato com Agostinho, teve esse contato com Cícero. Depois, Agostinho conheceu outro grande pensador, um grande sábio chamado Mani. Daí a origem da palavra maniqueu, quando a pessoa diz assim, que a pessoa é maniqueísta. Vamos deixar de maniqueísmo, ou seja, a pessoa diz sim, não, tudo é sim ou não. Então ele existe. Ele dividia o mundo, o cosmos, na existência do bem e do mal. Então esse pensador, ele chamou a atenção de Santo Agostinho, e ele seguiu por muito tempo esse sábio persa, que era chamado Mani. Daí surgiu a palavra maniqueísta, é aquela pessoa que sempre vê sim ou não nas coisas. Depois Santo Agostinho vai abandonar essa sua concepção de mundo bem e mal, e vai perceber que o mal não existe, segundo Santo Agostinho. Mal é apenas uma ausência, mal não é algo substancial, o mal não é algo ontológico, o mal não faz parte da raiz das coisas. Ele vai dizer que é a ausência do bem. Onde o bem está, o mal se dissipa, o mal não existe. Então ele vai mergulhar ontologicamente no estudo do bem e do mal, largando então de seguir Mani. Outro grande pensador que vai influenciar Santo Agostinho é um filósofo grego chamado Plotino, que era um seguidor de Platão. Plotino, ele era um filósofo místico, era um filósofo espiritualista. As pessoas pensam que a filosofia é coisa apenas voltada para o intelecto. Nós tivemos grandes filósofos místicos, como Plotino, o próprio Platão foi um filósofo místico, um filósofo que alcançava por meio das suas ideias, acessava o conhecimento de Deus. E Santo Agostinho vai se inspirar nesses místicos da Grécia também. Agora, o grande momento da vida de Santo Agostinho foi quando ele começou a ouvir as pregações de um homem chamado Ambrósio, que para a igreja também é santo, Santo Ambrósio. Ele começou a ouvir as explicações de Santo Ambrósio, a retórica de Santo Ambrósio. Ele ia para a missa, não era para saber de Cristo, ele amava Cristo, mas não era para reverenciar Cristo. Ele ia para a missa para ouvir as pregações de Santo Ambrósio. Era um homem de grande retórica, muito culto. Esses padres iniciais da igreja eram homens cultos, eruditos, homens modelos de cultura e de erudição. Carlos Magno, no século IX, imperador da Europa, ele vai dizer: a época daqueles padres é o modelo ideal de cultura cristã. Ele queria resgatar o modelo de cultura cristã desses primeiros padres da igreja. Ele é 500 anos depois de Santo Agostinho, Carlos Magno. E ele dizia: se no meu império eu tivesse pelo menos 12 Agostinhos, que ele procurava resgatar a cultura grego-romana, as ideias dos primeiros padres. Ele dizia: esses primeiros padres, aí incluíam Ambrósio, Santo Agostinho, Atenágoras, tantos outros padres, Gregório Nazianzo, Gregório de Nissa, grandes outros pensadores. Ele disse: esse período da igreja é o modelo ideal de cultura cristã, filosofia, espiritualidade, santidade, responsabilidade. Era o modelo ideal do cristianismo, do catolicismo. Então nós estamos estudando um homem que é o pilar de toda uma civilização. Agostinho é o pilar da igreja cristã, é um dos pilares da igreja católica, que por conseguinte vai ser um dos pilares da civilização ocidental, toda baseada no cristianismo. Então Santo Agostinho, um dia, ele, nas suas crises existenciais, chorando muito, sem saber o que fazer com a própria vida dele, ele ouviu uma criança cantando. Várias vezes uma criança cantava: toma e lê, toma e lê, e aquilo insistentemente. E ele olhava e não via a criança dizia: toma e lê, toma e lê. E ele então percebeu que aquilo ali era um chamado para ele ler a Bíblia, livro que ele não gostava.
Ele via a Bíblia como algo inferior à cultura dos gregos e romanos. Mas, em todo caso, ele abriu a Bíblia e leu e encontrou a seguinte passagem: não caminheis em glutonarias e embriaguez, nem em desonestidades e dissoluções, nem em contendas e rixas, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não procureis a satisfação da carne com seus apetites. Segundo a narrativa dele, no livro As Confissões, que é o principal livro de Santo Agostinho, chamado As Confissões, quando ele concluiu a leitura dessa passagem da Bíblia, a sua mente serenou, seu coração se abrandou, ele sentiu como se tivesse uma suavidade, uma leveza no seu espírito, um preenchimento em si, daquele desejo, daquela angústia de satisfação que ele queria, e foi uma espécie de iluminação de Santo Agostinho. A partir dali, ele se converteu ao cristianismo, ele deixou o professorado de retórica, pediu demissão do seu trabalho de professor de retórica, fundou uma comunidade religiosa, um mosteiro, e começou a viver naquele mosteiro com os seus seguidores, com seus amigos, com as pessoas que acreditavam nele, criando assim muitas comunidades durante a história da humanidade que seguem as concepções de Santo Agostinho. Então, Santo Agostinho, convertido ao cristianismo, ele vai ser batizado na religião cristã e se tornar o grande pregador e escritor da igreja. Eu quero citar alguns livros que ele escreveu aqui para a gente ter conhecimento. O principal é Confissões. É um livro único na história do gênero. A grande parte dos pensadores não falavam de sua vida, de onde nasceu, o que era, o que foi, o que pensava. Nesse livro, As Confissões, Agostinho se desnuda com todas as suas angústias, com todos os seus desejos, com todas as suas procuras, com todas as suas dificuldades. Ele se revela no seu livro. É um livro muito bonito. Tem várias versões dele. Eu tenho essa daqui, Confissões de Santo Agostinho. É um livro de profunda espiritualidade. Um livro até hoje lido, um livro até hoje louvado, um livro até hoje que inspira muitos buscadores da verdade, muitos buscadores da espiritualidade. Além das Confissões, ele escreveu um livro, Cidade de Deus. Quem é que compõe a Cidade de Deus? Os homens do bem. Eles são de uma pátria celestial. Eles estão exilados na terra, mas eles são de uma pátria celestial. Eles procuram fazer o bem, eles procuram seguir a Deus. Esses homens fazem parte da cidade de Deus. Ele escreveu um livro com esse título. E os homens pervertidos, que se desviaram do caminho de Deus, eles fazem parte da cidade terrena. Ele faz a comparação, cidade de Deus e cidade terrena. Ele escreveu um livro chamado A Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas ele envia a Trindade no ser humano por meio de 3 palavras: ser, conhecer e amar. São as 3 dimensões do ser humano. O homem tem uma dimensão intelectual, o homem tem uma dimensão afetiva e o homem existe, o homem vive. Então, ser, conhecer e amar. E nós vamos ver que o cristianismo está dentro dessa frase, dessa última palavra, amar. A filosofia grega está dentro dessa outra segunda palavra, conhecer. Então houve uma junção entre filosofia grega e cristianismo. Muitas pessoas pensam que o cristianismo só faz parte do cristianismo as ideias de Cristo. De forma alguma. O cristianismo é uma mistura de filosofia grega. O cristianismo é uma filosofia, é uma mistura de retórica. O cristianismo é uma mistura de judaísmo. O cristianismo tem muitas outras espiritualidades que se juntaram para formar o cristianismo. Uma das coisas que eu pensava nos meus estudos era que como é que aconteceu uma junção da filosofia grega com o cristianismo? Como era possível isso? Eu achava uma coisa incompatível. A filosofia, a racionalidade grega ser compatível com a fé cristã. Esse foi o grande choque que aconteceu de ideias na história da humanidade. A racionalidade grega e a fé cristã. Como era que isso seria possível? Essa compatibilidade, essa síntese, essas 2 dimensões do homem. A Grécia foi, acima de tudo, uma civilização do intelecto, a sabedoria do intelecto. E o cristianismo foi a sabedoria do coração.
Então houve muitos conflitos de pensadores, mas apareceram homens geniais capazes de ligar Cristo, com a filosofia grega. Tanto que no Evangelho de João, os evangelhos todos foram escritos na língua grega, todos. E no Evangelho de João está escrito: e o Logos se fez carne. O Logos é uma palavra grega que significa razão, verbo. Traduzindo para o latim dá: e o verbo se fez carne. E o Logos se fez carne. A partir dessa concepção de São João, o escritor do Evangelho, é que os grandes padres começaram a fazer uma síntese entre filosofia e entre espiritualidade. É possível encontrar uma síntese porque faz parte do ser humano. A Grécia, um pensador chamado Tertuliano dizia: a alma humana, ela é naturalmente cristã. O coração humano é cristão, naturalmente, mas a mente é naturalmente grega. Então essa junção de mente grega com coração cristão é algo muito bonito, algo comovente, algo grandioso. E eu, começando a ler esses padres das primeiras épocas e a estatura intelectual deles, a gente vê como foi possível eles fazer essa junção de filosofia grega com o cristianismo. Carlos Magno vai representar isso. Ele vai resgatar a filosofia grega e ele vai resgatar a filosofia dos primeiros padres. Outro livro dele, De Magistro, é do mestre. Doutrina Cristã, do mestre é esse aqui. Do mestre, onde ele examina, debate a relação que existe entre as palavras e as coisas. Qual a relação? As palavras nascem de onde? De uma mera convenção do ser humano, que tem que ser essa palavra, ou a palavra ela nasce da própria realidade? Quanto mais a palavra nasce da coisa em si, da realidade em si, mais é a força da palavra, mais é a força da verdade. Então ele examina nesse livro aqui a relação que tem entre a palavra e a realidade. O outro livro que vai ser objeto aqui do nosso estudo também é esse que eu falei, Doutrina Cristã. Aqui é o grande tratado onde ele sintetiza a doutrina de Cristo, onde ele explica como aprender a doutrina de Cristo e como ensinar para as pessoas a doutrina de Cristo. Aí é nesse livro que ele vai ter uma parte dele que ele vai tratar só sobre a oratória, só a respeito da retórica, o livro 4, como ensinar, a arte de ensinar. E ele resgata todo o cabedal de conhecimentos que já existia 1000 anos antes dele. Outro livro sobre o livre-arbítrio, A Verdadeira Religião é outro livro, A Graça de Cristo e o Pecado Original, Solilóquios e a Vida Feliz, é outro livro pequeno 2 em 1, Solilóquios e a Vida Feliz. Tem um outro livro dele chamado Sobre o Sermão do Senhor na Montanha, onde ele examina o sermão da montanha. Bem-aventurados os humildes, porque serão filhos de Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os misericordiosos, porque encontrarão misericórdia. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. E ele vai então estudando, do ponto de vista espiritual, do ponto de vista filosófico, o sermão da montanha do Senhor. Instrução dos Catecúmenos, é um livro pequenininho, onde ele ensina a arte de ensinar, a arte de ensinar. Esse livro todo é baseado aqui de um padre agostiniano chamado Miguel Lucas, a arte de ensinar. Daqui a pouco nós vamos falar sobre ele. Um livro simples, singelo, que se eu pudesse, todo professor deveria ler um simples livro como esse aqui, a arte de ensinar, ensine como Santo Agostinho. Vou dar uma palestra, inclusive, numa turma de trabalho da universidade, que o professor Carlos vai ministrar lá, a pedagogia de Santo Agostinho. Coisas simples da arte de educar. E é um dos aspectos do nosso simpósio, a arte de falar e de ensinar, segundo Santo Agostinho. Vamos agora para o terceiro ponto. Daqui a pouco eu vou passar a palavra para o Neto, que ele vai abordar a respeito de Santo Agostinho e São Paulo. Oratória cristã, arte de falar e de ensinar segundo Santo Agostinho. Esse livro que eu falei para os senhores, Doutrina Cristã, na parte 4, ele vai falar a respeito da oratória. E ele vai dizendo logo os fanáticos que não queriam saber
de reconhecer outras verdades que não existiam só dentro do cristianismo, outras verdades que estavam em Roma, na Grécia, nos pensadores. Ele vai dizer: toda verdade, onde for proferida, ela faz parte do acervo da nossa verdade. Pode estar na Grécia, pode estar em Roma, pode estar na Pérsia, pode estar no Irã, pode estar na Índia. Aonde a verdade for proferida, ela não é posse dos homens, ela é posse de Deus. A verdade é posse de Deus. Então ela faz parte do acervo da nossa verdade. Então ele amplia o cristianismo, ele não fecha o cristianismo, ele não estreita o cristianismo, ele não dogmatiza o cristianismo, embora mais na frente se crie dogmas. Então foi nesse período de Santo Agostinho, mais na frente, que nasceu a oração que quase todos nós conhecemos, o creio em Deus Pai, o credo. Pouco tempo depois de Santo Agostinho aconteceu um concílio chamado Concílio de Nicéia, e então foi feito o creio em Deus Pai, o credo que nós conhecemos. O credo, na verdade, é uma enumeração dos dogmas. Não é nem mesmo uma oração, é uma enumeração dos dogmas. O que é dogma? É uma verdade, é um pensamento que, para quem profere o dogma, é verdadeiro. Claro que outros vão questionar, mas para aquelas pessoas não se pode mais questionar. No seio da igreja não podia mais questionar os dogmas que o creio em Deus Pai dizia. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus. São dogmas que não podiam ser questionados mais dentro da igreja. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, não teve outro, segundo, seu único Filho, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Não tem mais questionamento. Maria não teve relação sexual com ninguém. Então os dogmas estavam sendo estabelecidos dentro da igreja, não podiam ser mais questionados. Foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilato, foi crucificado, morto e ressuscitou ao terceiro dia, porque tinham as pessoas dizendo que Cristo não tinha morrido, que Cristo não tinha ressuscitado, que o corpo de Jesus era apenas aparente, que Jesus não tinha uma dimensão humana. E no concílio da Calcedônia vai dizer: Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Com essas palavras: Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Cristo tem dupla natureza, ele foi humano e ele foi divino. Então eles vão estabelecer isso no creio de Deus Pai, que há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, é onde começam a nascer as raízes do catolicismo. Na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na ressurreição da carne, na remissão dos pecados e na vida eterna. Amém. Então essa oração era um credo, que dogma da igreja que não podia ser questionado. Embora mais na frente vai aparecer os grandes pensadores como Martinho Lutero, onde vai enfrentar a poderosa depois Igreja Católica. Mas aqui nós estamos falando do nascimento do próprio cristianismo. 300 anos, era apenas 300 anos depois de Cristo. Hoje nós estamos há 2000 e tantos anos depois de Cristo. O cristianismo ainda estava se estruturando. Então, nesse livro, um livro muito interessante para quem quer amadurecer esse encontro de como o cristianismo ele se encontrou com a cultura grega, é um livro chamado Paideia Grega. Cristianismo primitivo e paideia grega. Paideia, o que é paideia? Educação, formação. Dá o nome de paideia. Então, como se encontrou a educação cristã, a paideia cristã, com a paideia grega? Ele faz esse trabalho de como isso foi possível, essa junção. Então, nesse livro Doutrina Cristã, ele vai fazer também essa junção entre a fé e a razão, entre o intelecto grego e o coração cristão, as dimensões da alma, entre Atenas e Jerusalém, porque dizia algumas pessoas no início do cristianismo que Jerusalém não tem nada a ver com Atenas, e Jerusalém tem a ver com Atenas. Nós precisamos fazer uma síntese, nós precisamos reconhecer a verdade que foram manifestadas em Sócrates, em Platão, em Aristóteles, os grandes pensadores, os estoicos, os epicuristas e etc. Paulo fez isso. Paulo, ele foi à Grécia. Paulo foi um dos grandes nomes do cristianismo. Na origem ele não conheceu Cristo, mas por pouco ele não conheceu Cristo. Ele conheceu Cristo porque apareceu para ele na estrada de Damasco. O nome dele era Saulo, depois passou a ser Paulo. Saulo, Paulo, porque me persegue.
Então ele se tornou um grande missionário do cristianismo. E ele foi à Grécia. Ele chegou lá na Grécia para falar diante dos intelectuais gregos, para tentar converter os intelectuais gregos numa assembleia como essa, no Areópago, onde estavam sentados filósofos estoicos, filósofos epicuristas. E ele dialogou. E enquanto ele estava falando coisas racionais, os gregos estavam ouvindo ele. Quando ele falava as coisas que eram possível acreditar, os gregos estavam ouvindo ele. Mas quando ele começou a dizer que o Deus dele ressuscitou dos mortos, aí ele disse: não, parem de falar, parem que isso aqui não existe, esse negócio. Então, ali ele converteu uma pessoa só, chamada Dionísio. Mas quando ele entrou nesse tema, que ele ressuscitou dos mortos, ali acabou o diálogo com a filosofia grega. Mas ele chegou lá no Areópago e disse: cidadãos atenienses. Veja só essa palavra na Bíblia, isso na palavra hebraica. Ele era tão habilidoso que ele chega na Grécia e diz: cidadãos atenienses. Cidadão é uma palavra grega, já para criar uma sintonia com o público, o culto da época. Cidadãos atenienses. Eu venho falar de um Deus aqui que vocês têm monumentos aí por tudo quanto é canto, chamado Deus desconhecido. Eu venho falar desse Deus desconhecido, que era Jesus. Ele já pegou a cultura do povo e começou a trabalhar o que ele via na própria Grécia. E ele era tão habilidoso que nunca existiu esse monumento ao Deus desconhecido. Existia no plural, mas não no singular. Existia aos deuses desconhecidos. Ele singularizou para poder fazer o trabalho dele. Aqui vocês têm vários monumentos ao Deus desconhecido, mas na Grécia tinha monumentos aos deuses desconhecidos. Então o que é que ele diz nesse livro? Toda a estrutura de sua arte de pregar não é nada original, no sentido de que não existia uma construção antes. Ele vai buscar em Marco Túlio Cícero, ele vai buscar nos gregos a arte de pregar, e ele vai então escrever o primeiro tratado de oratória cristã da história, esse aqui, porque a oratória era grega, a oratória era romana, e ele agora transforma a oratória em oratória cristã. Ele cristianiza a Grécia, ele cristianiza Roma, ele torna a oratória um instrumento a serviço do cristianismo, a serviço do Mestre, a serviço de Jesus, a serviço da igreja. Então ele vai depositar toda a sua energia, toda a sua força, toda a sua habilidade, toda a sua intelectualidade e genialidade na arte de pregar o Evangelho, na arte de pregar a mensagem cristã. E ele então vai ensinar que o objetivo do orador tem que ser 3. Quando alguém está pregando, quando alguém está falando, quando um padre, um pastor, um mestre, um líder, seja que nome ele tiver nas denominações religiosas, ele tem que ter 3 objetivos. Ele tem que saber instruir, ensinar. Ele tem que saber cativar, porque se não tiver cativar, as pessoas não aprendem. Ele tem que saber ensinar. É o primeiro objetivo. O segundo objetivo, ele tem que saber cativar. E o terceiro objetivo, ele tem que saber convencer, mover as pessoas para o que ele pensa, para o que ele quer. Porque senão, qual é o objetivo da oratória? De ensinar, cativar e no final não ter um resultado, não ter uma ação, não ter uma conversão de pensamentos, não ter uma conversão de prática. Então o orador tinha esses 3 objetivos: instruir, ensinar, cativar e comover, e convencer para que suas ideias fossem prósperas diante das pessoas. E para cada objetivo desse, o orador tinha um estilo de falar. Por exemplo, uma pessoa que está ensinando tem um estilo de falar. É o estilo do professor dentro de uma sala de aula. Ele não pode entrar no patético, ele não pode entrar no absurdo do gesto, das palavras. Ele tem um estilo, o estilo é simples, ele tem que saber explicar, ele tem que saber informar, ele tem que saber esclarecer, com poucos gestos, mas com um bom tom de voz, num estilo simples, que as pessoas possam compreender. Não tem como ele colocar outro estilo no estilo de ensinar se não for esse. Agora, quando ele parte para cativar, ele já tem que ser mais movimentado, ele já tem que ser mais ágil, ele já tem que ser um pouco mais brilhante para cativar, para que as pessoas possam prestar atenção no orador, para que as pessoas possam entender o que o orador está falando. Então o movimento da oratória é outro, ele já usa mais metáforas, figuras de linguagem, comparações,
todos os recursos brilhantes que tem a retórica para chamar a atenção das pessoas. Então ele está cativando por isso, pela sua agilidade. Você vê as pessoas que contam piada na televisão, que são habilidosos, eles contam piada, o movimento deles é mais ligeiro do que um professor ensinando, porque é próprio da arte de cativar, de fazer as pessoas prender a atenção das pessoas. Então esse estilo ele é mais, que ele chama temperado, mais trabalhado, mais movimentado, mas não é aplicado para o ensino. Se ele tiver isso, começar a aplicar para ensinar, cada objetivo do orador, ensinar, cativar, instruir, é um estilo apropriado, um estilo simples para ensinar, um estilo temperado para cativar e um estilo patético para convencer. Muitas palavras antigas foram deturpadas. Por exemplo, patético. Patético não é uma palavra ruim. Patético é uma coisa assim, sem muito interesse, sem muita inteligência, sem absurdo, é patética. Mas nos tempos antigos, patético era o quê? Aquela pessoa que sabia mover patos, as emoções, as paixões do público. Então, quando a pessoa quer comover, quando a pessoa quer convencer, ele já tem que ser também mais patético, mais passional, mais emocional, porque é tocando nas emoções que leva as pessoas muitas vezes a agir, a ter um convencimento mais forte. É como o advogado no tribunal do júri, e é como o político nos grandes comícios. Ele tem que movimentar mais, ele tem que ter mais gestos, ele tem que ser mais vibrante para convencer. E Santo Agostinho vai dizer assim, o orador, ele tem que saber usar os 3 estilos. O orador ideal é aquele que sabe usar os 3 estilos, Emerson. Ele usa o estilo simples, quando ele está ensinando, mas o tom vai subindo. Ele usa o estilo temperado para cativar e ele usa o estilo patético. Os padres, antigamente, no cristianismo, eles seguiam esse roteiro. Eles começavam explicando os fiéis, a doutrina de Cristo, o que estava na Bíblia, o que estava escrito nas Sagradas Escrituras, mas depois eles começavam a usar outros recursos para levar aqueles fiéis a se livrar, a se distanciar do caminho do mal, a se distanciar do caminho da corrupção. E eles precisavam fazer isso, impulsionar a pregação para isso. Então ele vai se inspirar em Cícero e ele vai dizer que existem alguns conhecimentos importantes para o orador. Ele vai dizer que o orador tem que conhecer de história. O orador que não conhece de história, doutor Luiz, ele não tem a base necessária para falar. O orador, ele precisa, seja onde ele estiver, como advogado, como professor, como conferencista, como político, como líder, é o orador. O orador envolve tudo. Ele precisa ter o conhecimento da história, da onde ele faz parte, do mundo, do Brasil, do Acre, da instituição que ele faz parte, porque é isso que vai dar estrutura ao pensamento dele. Então Santo Agostinho dizia, tem que estudar história, um conhecimento útil para o orador. Outro conhecimento que ele destacava, filosofia. O orador precisa conhecer o pensamento, o orador precisa conhecer as escolas filosóficas. Isso eram as exigências que ele fazia para que o cristianismo tivesse brilho, para que o cristianismo não perdesse adeptos. Senão, quem é que ia para o cristianismo? Tinha filosofia grega, tinha filosofia romana, tinha outras filosofias muito mais atraentes, muito mais profundas do que o próprio cristianismo. Então ele dizia, nós temos que estudar história, nós temos que estudar filosofia, nós temos que estudar teatro, nós temos que estudar outro conhecimento, os preceitos retóricos, nós temos que conhecer o grego, a língua grega, nós temos que conhecer o latim e nós temos que conhecer o hebraico. Foram as 3 línguas que a Bíblia foi escrita, nessas 3 línguas, grego, latim e hebraico. Porque quando a gente tem dúvida se realmente na Bíblia está aquilo, a gente vai lá na língua grega, vai lá na língua latina, para tirar a dúvida, se realmente foi traduzido daquela maneira. Então, o orador ele precisava ter esse conhecimento do grego, do latim e do hebraico, para ter o conhecimento das Santas Escrituras. Então, ele dizia que o orador ele tinha que agradar pelas ideias, pelas verdades, pelo modo de expressão. Ensine para instruir, agrade para cativar e convença para vencer. O orador deveria variar esses estilos. Então, fazendo essa rápida abordagem sobre a arte de falar, já entro aqui no meu derradeiro ponto, a respeito, para a gente dar conta do nosso segundo propósito, ensinar, porque nosso tema é oratória cristã, a arte de falar e a arte de ensinar, no Santo Agostinho.
Então vamos entrar nesse tema mais direcionado à arte de ensinar. Primeiramente, que no ensino não é só o professor dentro da sala de aula. Ele está falando para todas as pessoas que têm o objetivo de ensinar alguma coisa a alguém. Seja dentro de uma igreja, seja dentro de uma empresa, seja dentro de uma instituição, a arte de ensinar. E ele vai dizendo o que era preciso para desenvolver essa arte de ensinar. Ensinar o ensinamento, ele diz que é fácil. A pessoa ensina uma coisa, isso, mais isso. Ele diz que isso é um passo muito pequeno do ensinamento. Ele diz que a pessoa que vai ensinar, ele tem que ensinar e ele tem que saber desatar os nós dos ensinamentos, os desdobramentos dos ensinamentos. Porque muitas questões que ele está ensinando, vão surgir mais outras questões, e mais outras questões, e ele tem que saber desatar os nós de todas as questões, os desdobramentos de tudo. Esse é o verdadeiro professor, esse é o verdadeiro mestre. Ele não se restringe a apenas passar aquele conhecimento, mas se surgir uma pergunta do público, ele é capaz, por exemplo, de desenvolver. A pessoa não conhece tudo, mas ele é capaz de desenvolver os nós das questões. Isso que era a arte de ensinar. A pessoa vai falar de Sócrates, Sócrates disse isso, como se a pessoa fosse um conhecedor de Sócrates. Aí quando começa a surgir as perguntas e outras coisas, a pessoa não sabe desdobrar aquele ensinamento. Aonde veio Sócrates? O que influenciou Sócrates? Qual a estrutura do pensamento de Sócrates? Qual a importância que ele teve para a humanidade? Ele escreveu alguma obra? Quem foi o discípulo dele? Então tudo isso está dentro do desdobramento dos ensinamentos. Isso é uma coisa muito importante para um professor. Isso vai exigir o que do professor? Qualificação, estudo, pesquisa, porque ninguém desata os nós das questões, ninguém desdobra os ensinamentos se não tiver leitura, se não tiver estudo, se não tiver pesquisa, se não tiver qualidade. É isso que vai fazer a diferença do professor. Não é ele criar na cabeça dele alguma coisa, se fazendo o que está explicando. Ele precisa se qualificar, seja o objetivo que ele estiver fazendo dentro da oratória. E ele vai dizer: ninguém pode ser um bom mestre se não tiver eternamente no lugar de aprender. Ele vai dizer para ele mesmo: serei um bom mestre na medida que me coloco sempre no lugar de aprender. Aquele que não quer aprender, aquele que acha que sabe tudo, esse se fechou, esse se reduziu a nada, praticamente. O mestre é sempre aquele que tem dentro da sua consciência que ele é um eterno aprendiz. Então, enquanto ele tem esse sentimento verdadeiro, essa humildade verdadeira, ele continua aprendendo. E a humildade não era algo muito conhecido pelos gregos. Jesus vai fazer a louvação da humildade. Bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus, é da uma terra, é o povo de Deus. Os gregos já não eram muito afeitos a essa virtude cristã. A humildade é uma virtude cristã por excelência, entrou no pensamento ocidental pelo cristianismo, porque os gregos não a cultuavam muito. Os gregos louvavam o orgulho, o grego louvava a potência do homem, do indivíduo, de conhecer, de saber, de desvendar, de desbravar, de revelar ao mundo, o cosmos, a vida. Então eles apostavam nessa capacidade do homem. Então isso muitas vezes o desviavam dessa humildade cristã. A Grécia é conhecimento, o cristianismo é amor. Então, continuando, o mestre ele tem que ter amor. Quando fala mestre, ele está dizendo professor também. O mestre tem que ter amor e o mestre tem que ter alegria, porque o mestre triste não ensina direito. O mestre tem que ter alegria, o mestre tem que ter amor pelas pessoas, inclusive pelas pessoas que não conseguem acompanhar dentro de uma sala de aula, mais atrasada, aquela coisa toda, diz que o professor tem que descer da altura dos seus pensamentos para poder conquistar o aluno, resgatar o aluno, dar a mão para o aluno, para subi-lo, para elevá-lo para o conhecimento dele. O professor tem que ter esse amor, tem que ter essa paciência. Ele vai dizer qual é a prova das virtudes, de qualquer virtude: a paciência. A pessoa acha que é justa, mas é a paciência que vai mostrar se realmente ele é justo. A pessoa diz que ele é humilde, mas é a prova da paciência que vai mostrar se ele é humilde. Ele diz que é isso, aquilo outro, mas a prova é a paciência, quando precisa mostrar que realmente ele é justo, ele é humilde, ele é sábio, ele é correto, ele é honesto. Ele vai dizer: a paciência é a prova de toda virtude, inclusive da arte de ensinar. Paciência em quem precisa compreender, a
paciência de quem não ainda tem um desenvolvimento intelectual, uma potência na intelectualidade dele. Ele vai dizer, o professor, o mestre, ele tem que se adaptar ao grau de compreensão de todo mundo. Uma coisa é dar uma palestra para entendidos, doutores, conhecedores. Outra coisa é dar uma palestra que mescla quantidade de pessoas, jovens, pessoas mais idosas, pessoas formadas, pessoas que ainda não têm formação, pessoas de várias culturas, pessoas de várias concepções. Tem que encontrar uma mensagem que possa servir de compreensão para o que tem a maior erudição e o que tem a menor erudição. E ele dizia isso claramente, que o professor, o mestre, tem que se adaptar ao grau de compreensão de cada pessoa. Então ele continuou, o professor não pode ser maçante, tedioso, professor que muito maçante, professor muito tedioso, professor que não tem uma dinâmica na voz, na palavra, no gesto, na forma de dizer as coisas. O professor não pode ser tedioso, maçante, ele tem que ser dinâmico, ele tem que ser vivo, ele tem que ser esperto, ele tem que ser uma pessoa voltada para motivar as pessoas a aprender alguma coisa. Então ele não pode ser tedioso, ele não pode ser triste, ele não pode ser maçante. E aí a quantidade de, às vezes, de professores que a gente encontra maçante, tedioso, quando ele vai explicar uma coisa, quando está na metade da explicação, a gente não entende mais o que ele falou, já se desviou do pensamento, porque é tedioso ao contar uma história. Santo Agostinho vai dizer o seguinte, a pessoa, para falar bem, tem que variar a voz, porque a voz no mesmo tom, todo o tempo, cansa. Dizem que Rui Barbosa é famoso no Brasil por ser um grande orador, mas uma pessoa que testemunhou ele falando várias vezes no Senado, dizia que isso é mais um mito. Eu não sei se é um mito, eu até fiquei um pouco assim, meio enjoado com a pessoa, porque eu tenho o Rui Barbosa como ícone, mas ele dizia que várias vezes ouviu o Rui Barbosa no Senado, e o Rui Barbosa só tinha um tom, era mais de meia hora, uma hora falando naquele mesmo tom, uma monotonia. E Santo Agostinho vai dizer, é preciso variar o tom, é preciso ter variedade na voz. A voz tem que ser alta, a voz tem que ser baixa, a voz tem que ser mais lenta, a voz tem que ser mais ligeira, porque é aí essa variedade na arte de ensinar que vai prender a atenção das pessoas. Pode prestar atenção que uma pessoa que ele fala no mesmo tom todo o tempo, cria um tédio. A pessoa fica maçante. É como se tivesse uma música de uma nota só. Se você escutasse uma música só em dó, ou só em ré, ou só em sol, e é difícil encontrar uma música que seja numa nota só. A mesma coisa é a oratória, porque a oratória é parente da música. A oratória é parente da música. A oratória é uma experiência auditiva. As pessoas têm que ter uma experiência auditiva com o orador. Tem que haver flexibilidade da voz, tem que haver cativo da voz, tem que ter o conteúdo, tem que ter a forma também. Não há vitória maior que conquistar o ouvinte para a verdade. Essa tem que ser a missão do professor. Qual é a missão do professor? Conquistar o seu ouvinte para a verdade, o seu discípulo para a verdade, o fiel da igreja para a verdade. Não há maior conquista no mundo, que ele diz, de que conquistar um aluno, de conquistar um discípulo, de conquistar uma pessoa para a verdade, pela sua palavra, pela sua pregação, pela sua conduta de vida. Nada disso que ele está falando está desvinculado da conduta de vida. É algo presente em toda a estrutura da oratória antiga e da oratória cristã. Conduta de vida. Não tem conduta, morreu a eloquência, morreu a oratória, desista, vai arrumar outra coisa para fazer. Porque isso faz parte da espinha dorsal da retórica, da oratória, a conduta de vida. Esses homens foram doutores da igreja porque eles eram eminentes na sua doutrina, eles eram excelentes nas suas pregações, e eles tinham um alto grau de santidade na conduta diária deles, no seio da igreja. Então a conduta faz parte da espinha dorsal da retórica. Então esse livro que eu falei para os senhores, já concluindo, A Arte de Ensinar, Ensine como Santo Agostinho. Quem puder comprar esse livro, eu descobri esse livro esse ano, encomendei pela estante virtual. É um livro muito útil para o professor, para todas as pessoas, coisas simples, singelas, que tocam o próprio coração. É uma lembrança de que a gente muitas vezes já sabe, mas em linguagem simples, uma linguagem fácil de ler, um livro ilustrado, principalmente para aqueles que gostam de ler vendo figurinha. Então é um livro muito fácil de ler. Ele vai dizer que as palavras do orador correspondam à realidade das coisas. A primazia tem que ser da realidade. A primazia não é da palavra.
A primazia da realidade. A realidade tem que ser, a palavra tem que ser apenas um reflexo da realidade. A palavra do pregador, a palavra do orador, a palavra do mestre, a palavra do líder, a palavra do advogado, a palavra do condutor de homens, tem que ser a primazia da realidade. É a realidade que ele está apenas expressando. Ele é apenas um instrumento para a comunicação por meio do pensamento da palavra. A primazia da verdade, a primazia da realidade. É a expressão que ele usa, a primazia da realidade. O conhecimento deve vir antes das palavras. Porque a gente vê muito na humanidade as palavras vindo antes do conhecimento. Tem que vir primeiro o conhecimento antes das palavras. O conhecimento do que a pessoa fala, do que a pessoa se propõe a falar. Então o conhecimento vem antes das palavras. Quando a pessoa tem um conhecimento, ele está de posse da capacidade de falar. Ele já adquire o direito de falar pelo conhecimento que ele tem na área dele, porque ele tem um conhecimento. Enquanto ele não tem conhecimento, ele não tem o direito de falar. Claro, pela Constituição tem, vem a fala aqui, mas nós estamos falando pelo conteúdo, pelo conhecimento, diante dos homens e dos auditórios. Enquanto ele não tem o conhecimento, ele não tem o direito de falar. Agora, pessoas adquirem o conhecimento e começam a ter o direito de falar onde chegam, porque conhecem, estudam, se capacitam para aquilo ali. E ele tinha, depois que ele se converte ao cristianismo, ele vai ter a Bíblia como a maior fonte de ensino de verdade. Até então, um livro que ele não gostava, até um livro que não encantava. E ele vai dizer, a Bíblia não me encantava porque eu lia as coisas ao pé da letra. A Bíblia não me encantava porque aquilo era absurdo, algumas coisas que estão na Bíblia, como é que eu vou acreditar num negócio daquele? Então ele criou o método de interpretação alegórica. Ou seja, muitas passagens que tem na Bíblia não aconteceram literalmente. Aquilo ali está indicando outras verdades espirituais que às vezes as pessoas levam ao pé da letra e querem provar pela ciência, querem provar por isso. Passa anos e mais anos tentando provar uma coisa que é impossível de provar. Porque o que é que os inspirados homens que escreveram a Bíblia fizeram? Eles apontavam verdades por meio de metáforas, por meio de parábolas, por meio de outras linguagens. E às vezes a pessoa quer provar as coisas que aconteceram. Aquilo ali, tudo direitinho. E ele vai dizer que há 3 níveis de explicação da Bíblia. O literal, que é o mais baixo de todos. A pessoa lê a Bíblia literal e acreditar em tudo que está escrito de forma literal. O maior, é um dos grandes erros dos leitores da Bíblia. O sentido histórico, que tem que saber como foi o contexto que nasceu aquela escritura, e o sentido mais profundo da Bíblia, que é o sentido espiritual. Qual aquela história? Aquilo que está sendo contado, qual a verdade espiritual que indica? Essa é o grande segredo da Bíblia. Então, quando ele passou a ler a Bíblia com esse método de interpretação alegórica, ele se encontrou com as Escrituras Sagradas e se tornou para ele a grande fonte de conhecimento, a grande fonte de inspiração. E o modelo maior para ele de orador era Paulo de Tarso, o homem que convertia pagãos, gentios. Claro que pagãos é uma palavra negativa para o cristianismo, para a igreja católica. Pagão, por exemplo, quando a gente estuda filosofia antiga, né, professor Januário, nós estamos estudando filosofia pagã, história da filosofia pagã. Por que é pagã? Porque não é cristã. Pagão era quem não era cristão. É uma palavra que nasceu dentro do Império Romano. As pessoas viviam nos pagos, eram os homens mais rudes, eram os homens que viviam mais nas periferias do Império Romano, portanto eram os homens que mais resistiam ao cristianismo, eram os homens que cultuavam ainda os antigos deuses. Aí eles chamavam de pagãos, viviam nos pagos, eram os pagãos. Os judeus chamavam de gentios. Quando a gente lê a Bíblia, a gente vai encontrar muito essa palavra, os gentios, os pagãos. Gentio era para o judaísmo, pagãos era para o cristianismo. Então, quando a gente fala aqui da história da filosofia grega, filosofia pagã não quer dizer que seja uma filosofia do diabo, uma filosofia disso, uma filosofia sem espiritualidade, uma filosofia sem cultura, uma filosofia sem vida. Pagã é porque não é cristão. Então, ele se inspirou na Bíblia, seu grande modelo foi São Paulo e os profetas do Antigo Testamento. Amós, Jeremias, Isaías, Daniel, Elias, esses homens que eram ouvidos pela palavra. E para falar um pouco deste tema, durante 20 minutos, eu chamo aqui o advogado, o teólogo, o pastor, o escolástico, Neto Joana, para fazer essa explanação. E eu peço uma salva de palmas para ele. Principalmente quando ele fala de oratória. Amigos vão avaliar
sempre bom naquilo que faz, é um homem de bem que sabe falar, uma inspiração para muitos jovens advogados, estudantes, filósofos, alguém que aprecia a própria oratória. Então, eu sinto-me muito feliz, muito obrigado. Como o nosso tema sugere, a oratória cristã, a arte de falar e ensinar segundo Santo Agostinho, me foi proposto estudar uma seção do livro A Doutrina Cristã. Essa seção, ela indica os pensadores escriturísticos que inspiraram o Santo Agostinho na arte da retórica dele. Ele mesmo disse nessa obra o seguinte: disse certo orador, e isso é verdade, que é preciso falar de maneira a instruir, a agradar e a convencer. Instruir é uma necessidade, agradar o prazer, convencer uma vitória. Então ele, Agostinho, tinha como grande ícone, digamos assim, São Paulo. E ele faz uma análise no livro A Doutrina Cristã de um trecho do apóstolo Paulo. Uma análise de um texto de Romanos que fica correspondente ao capítulo 5, do verso 3 ao 5, que diz assim: ele analisa retoricamente o trecho, como que o apóstolo usou artifícios retóricos, eloquentes, para redigir aquele texto, aquela obra. E olha só como ele diz: nos gloriamos nas tribulações. Justificativa, porque sabemos que as tribulações produzem perseverança. Identifique retórica. A perseverança tem um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que nos concedeu. Santo Agostinho pega esse trecho e analisa retoricamente ele. E diz o seguinte: Paulo usou aqui um artigo retórico, clímax. Ele começa de um ponto pequeno e vai crescendo, vai levando o seu leitor, vai levando o seu auditório, vai levando aquele a quem ele remete aquela carta, aquele escrito a um propósito, um estilo retórico, que é chamado de gradativo ou escada, as palavras como uma cadeia que sucedem e que crescem de grau em grau. Algo produz algo, que produz algo, que me leva a algo. Então ele analisou isso retoricamente. E ele vê também, enaltece a beleza do texto, de um outro texto do apóstolo Paulo, 2 Coríntios, capítulo 11, do verso 16 a seguintes. Ele analisa esse trecho que diz o seguinte: faço questão de repetir, ninguém me considera insensato. Paulo fala: mas se vocês assim me consideram, recebam-me como insensato, a fim de que eu me orgulhe um pouco. Ao ostentar este orgulho, não estou falando segundo o Senhor, mas segundo o insensato, visto que muitos serão vangloriados de modo e por modo humano, eu também me orgulharei. Agostinho analisa esse trecho, mostrando como o apóstolo Paulo se troca com o seu remetente, se troca com o insensato, se coloca no lugar dele para dizer algo, para dizer da sua fraqueza, dos seus açoites, daquilo que ele experimentou e sofreu com o intuito de dizer a mensagem. Agostinho fica fascinado com essa forma retórica do autor cristão, do autor apostólico, do autor escriturístico. E ele analisa um outro texto do apóstolo Paulo, relatado na Doutrina Cristã, neste livro, que é o texto de 2 Coríntios, capítulo 11. Ainda, ele diz que esse trecho é um estilo chamado comata. Frases e mais frases que explicam frases e que me levam a um propósito. Isso encanta ele. Além disso, além de apreciar essa eloquência de São Paulo, ele diz o seguinte, citando diretamente a sua obra: bem sabido que toda a retórica a ser professada por mestres é tida em alta estima, paga-se bom preço por ela e costuma ser vendida com muita ostentação. Dessa mesma jactância, eu próprio receio espalhar mau odor, se tratasse a questão como mero professor na matéria. Lembrando
professor de retórica. Mas sinto que devia responder às pessoas mal informadas que têm em conta de desprezíveis os nossos autores sacros, não por não serem eloquentes, mas porque eles não queriam se dizer eloquentes. Eles não se jactanciavam com uma boa retórica. Eles não se exaltavam por assim serem e por assim redigirem os seus escritos. Então, Agostinho justifica a escolha do modelo do apóstolo Paulo como sendo uma inspiração para ele quando ele diz, e cita um outro texto dele: ainda que seja eu imperito no falar, não sou no saber. Paulo falando, Agostinho citando e dizendo, ele não quis saber ser orador. Ele foi humilde dentro da insignificância dele, porque tinha um propósito, mas ele era um bom retórico, ele era um bom orador. Os textos mostram a elegância do seu discurso, a profundidade do seu pensamento e a técnica que envolvia a retórica que ele utilizava. Ainda, Agostinho diz que não tão somente os escritos do Novo Testamento de Paulo, mas também os profetas me fascinam por sua elegância, por sua forma de narrar, por algumas obscuridades que são entendidas dentro do contexto. E isso me faz fascinar. Ele faz uma análise de um boiadeiro profeta do Antigo Testamento chamado Amós, alguém que não tinha cultura tão eloquente, tão técnica como o apóstolo Paulo, mas ele redige uma profecia e Agostinho fica fascinado. Como que isso acontece? Tamanha beleza, tamanha exatidão no discurso, tamanha profundidade naquilo que diz. E ele cita, ele comenta a respeito disso com as seguintes palavras, Agostinho comentando: por certo, pode-se ainda encontrar nessa mesma passagem que propusemos como exemplo maior e inúmeras belezas, mas uma análise, por mais profunda que seja, não instrui o bom ouvinte tanto quanto inflama uma leitura convincente em alta voz. É que essas frases, falando da frase escriturística, não foram compostas pela arte humana, mas são oriundas do Espírito Divino, com toda a sabedoria e com toda a eloquência divina. Ele ficava se perguntando, alguém com uma cultura baixa, se comparado aos outros, fala dessa elegância, e uma mensagem que coaduna, que se aproxima, que não se contradiz com outros, que viveram séculos depois dele. Ele fica fascinado com essas escrituras, ele fica fascinado com aquela retórica, ele fica fascinado de que como pessoas de personalidades diferentes, com culturas diferentes, têm aptidão para trazer uma mensagem tão eloquente e envolvente. Ele responde e diz que isso se dá por conta de um Espírito Divino, que é o autor da mensagem, que é o elaborador da personalidade, que é o dono do discurso. Então ele enaltece o escrito sacro dentro da sua retórica e justifica, e chega a algumas conclusões. Ele traz algumas aplicações no livro A Doutrina Cristã. Primeira conclusão que ele chega é a seguinte, para os seus oradores, para aqueles que querem aprender quanto à oralidade e à eloquência. Ele diz: não imitem a obscuridade do autor sacro. Não imite. Eles fizeram isso com um propósito. Eles narraram assim com um objetivo. No ato de falar, no ato de redigir, no ato de escrever, o faça com clareza. Não é necessário imitar os escritores nas suas passagens que expõem uma obscuridade, mas seja claro naquilo que escreve, sejam claros naquilo que falam, verbalizam. Ele dá outra conclusão aqui.
Ele diz o seguinte, segunda conclusão, reservar as dificuldades a auditórios escolhidos. Ele diz o seguinte, ele ensina da seguinte forma: tenham resiliência para adaptar o discurso de vocês a auditórios específicos. Eu não vou falar com uma alta erudição para um público que não vai alcançar isso, que não vai conseguir chegar até lá, mas faça isso na medida em que aqueles que estão abaixo, digamos assim, possam entender e crescer com o discurso. E aqueles que estão acima tenham a hombridade e humildade de se equilibrar aos outros. Tenham, portanto, resiliência em adaptar o seu discurso, a sua oralidade, para que o propósito da mensagem chegue, que é o quê? O conteúdo, o conhecimento, a própria atividade daquilo que fala. A mensagem chegou. Ele chega numa terceira conclusão: fale com clareza. O desejo diligente de ser claro leva, às vezes, até negligenciar a erudição, as palavras difíceis, a cultura, o arquitetar das palavras. Às vezes, para sermos claros, temos que ser objetivos, e isso requer um esforço, uma autocorreção, porque foi analisado o auditório, foi analisado o alvo do meu discurso, e eu preciso adaptá-lo àquele que vai me escutar. Essa é a ideia. Fale com clareza. Procurar ser claro é dar a conhecer a verdade a que se visa apresentar. Ele diz: o que serve à pureza da linguagem se a inteligência do auditório não acompanha? Não temos absolutamente nenhuma razão de falar se aqueles a quem nos dirigimos para nos fazer compreender não compreendem o que dizemos. Não compreendem o que dizemos. Eu não lembrei de uma outra ilustração para trazer isso, por isso eu replico aqui para o Rui Barbosa. Falando de Rui Barbosa de novo, eu digo, uma anedota que falaram sobre ele, sobre essa arte de falar e a dificuldade que talvez ele tinha de ser entendido muitas vezes. Dizem que ele tinha patos e criava patos. E ao chegar em casa, escutou os ruídos dos patos e foi ver o que era. Era um ladrão querendo roubar os patos de Rui Barbosa. Então Rui Barbosa olhou para o ladrão e disse as seguintes palavras: ó bucéfalo anacrono, como ousa profanares o recôndito de minha habitação, levando a sorrel e a sopaca os meus ouvidos pelos palmípedes. Se fizeres isso por necessidade, transijo. Mas se fizeres para zombares de minha honrosa prosopopeia de cidadão digno, pegarei minha bengala fosfórica e dar-te-ei bem no alto da tua sinagoga. E o farei de tal ímpeto que o reduzirei até a 50ª potência, que o jugo denomina nada. O ladrão ficou olhando assim para ele: doutor, eu deixo os patos ou levo os patos? O Barbosa não foi claro, não foi preciso. Não sei se é verídico a história, mas a ideia é essa: ser claro. Agostinho tem uma quarta conclusão ao analisar a inspiração do texto escriturístico, que é a seguinte: além de falar com clareza, tem uma síntese, uma conclusão. Em suma, na função de instruir, a eloquência consiste em falar não para tornar agradável o que desagradável, nem para fazer ser cumprido o que repugnava, mas para tornar esclarecido o que estava obscuro. Leve o seu discurso ao final. Tenha os princípios lógicos do seu discurso. Fale com clareza e conclua. É visto isso no escrito sacro, nas escrituras, nos textos de Paulo, nos textos de Cristo, nas suas parábolas, nas suas histórias, nos profetas. A oratória escriturística impactou
inclusive a própria conversão de Agostinho, como nós vimos inicialmente. Mas aí, cabe-nos uma pergunta diante disso: quem teria essa dimensão tão lógica? Quem seria a maior influência para este pensador, com a maior influência intelectual, filosófica, do teólogo Agostinho? A resposta, posso dizer, que está no Natal. O verbo de Deus influenciou a vida de Agostinho. Ele disse o seguinte, Agostinho, palavras dele: fizeste o Senhor para ti, e o nosso coração anda inquieto quando não descansa em ti. Senhor, é duro de seguir, mas é impossível te deixar. Mas tem um outro trecho que ele diz que ser orante antes de ser orador. Ele diz também: a medida do amor é amar sem medida. Posso dizer que Agostinho aprendeu a se submeter diante do maior orador, o Criador. A medida do amor é amar sem medida. E ele analisa um trecho de Paulo, inclusive. Ainda que eu fale, retórica, diga, as línguas dos homens, dos anjos, se eu não tiver amor, eu serei como um símbolo, como um prato. Eu só falarei barulho. Ainda que eu tenha o dom de proferir palavras correspondentes a eventos que não aconteceram, profecia, e tenha o conhecimento, a ciência de todos os mistérios, daquilo que é calculável, perceptível, ciência. Se eu não tiver amor, o que isso vale? Ainda que eu seja capaz de dar tudo aquilo que eu tenho para os pobres, e mais, não tão somente aquilo que eu tenho, mas eu mesmo, para ser queimado, dilacerado, morto, se eu fizer isso pela simples jactância de ser visto, isso não tem nada de proveito, porque o amor, ele é paciente, o amor é bondoso. O amor não tem inveja, não se vangloria, nem tampouco se orgulha. Não maltrata o outro, não procura os seus próprios interesses, não se ira com facilidade, não guarda rancor, não se alegra com a injustiça, mas gargalha com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca acaba. Mas as profecias, os discursos, a ciência, as línguas cessarão. Quando eu era menino, eu falava como menino, pensava como menino. Agora eu me tornei homem e falo como homem, penso como homem. Mas vejo ainda como num espelho obscuro, mas um dia verei plenamente. Um dia verei plenamente, conhecerei plenamente, porque quanto mais conhecimento do alto, mais alto conhecimento. Assim permanece agora 3 coisas: a fé, a esperança e o amor. O maior delas é o amor. Agostinho disse: a medida do amor é amar sem medida. Ele aprendeu isso no Criador. Ele aprendeu isso em Cristo. Esse discurso do amor destoa abundantemente da retórica verbalizada por aí. E assim eu finalizo as minhas palavras. Por quê? Porque o discurso de amor que nós vemos por aí, a eloquência do amor, se expressa da seguinte forma. Aí, por aí afora, se expressa o amor quando a gente ganha. Porque quando a gente ganha, a gente está amando. Mas no amor verdadeiro, a gente ganha quando a gente dá. Aí fora a
que o amor está quando a gente possui, mas no amor verdadeiro, a gente ganha quando a gente entrega. Por aí a gente percebe que o intuito de ganhar, de amar, está quando a gente tem razão, mas no amor verdadeiro, o intuito de ganhar, ou seja, a gente ganha quando a gente abre mão. Aí fora só se ganha quando está na conta. No amor a gente ganha quando a gente não quer saber de dar conta da vida dos outros, a não ser que é para fazer a vida dos outros melhor. A medida do amor é amar sem medida. Meu desejo, portanto, é que, pelo menos por algum momento, você tenha dado algumas risadas aqui. Que tenha pensado em coisas que não tinha pensado antes. Tenha se sentido incentivado a trazer parentes para vir aos outros simpósios, aprender um pouco da filosofia dos antigos e dos pensamentos. Que pelo menos por um momento você tenha, junto comigo, ter dado atenção à oratória. Que pelo menos por um momento você tenha esquecido dos seus problemas, assim como eu esqueci dos meus. Hoje faz 5 anos do falecimento do meu pai. Há 5 anos eu estava com a minha família, eu estava aqui, minha mãe e meu irmão, no pronto-socorro esperando a notícia. Mas a mente não para se a gente para. A gente tem que continuar sempre. Isso é esperança. É esperança que até o Natal nos traz. Que pelo menos, por um momento, você tenha aprendido algo novo. Que tenha decidido mudar alguma coisa na vida. Que tenha decidido adquirir os livros do doutor, os livros de oratória, ler acerca desse assunto e até as escrituras agora. Que tenha, pelo menos por algum momento, lembrado de que existe alguém que precisa experimentar o amor, e que eu preciso perdoar, que eu preciso ajudar, que eu preciso auxiliar. Se pelo menos por algum momento algo aconteceu com você, faça então neste Natal algo diferente, onde o amor sem medida se instale, onde você vai olhar para o outro com outros olhos. Se isso aconteceu, a nossa oratória alcançou o lugar. E o esforço de Agostinho, dos escritos sacros, valeu a pena. Porque a medida do amor é amar sem medida. Deus é amor. Cristo é Deus. Feliz Natal a todos. Parabéns, Neto, pela missão cumprida, um dia de explanação. E agora nós vamos concluir o nosso simpósio, para depois abrir um pouquinho para perguntas e respostas e liberar para o coffee break. Santo Agostinho, ele tem uma passagem famosa do seu livro, que é citada nos manuais de retórica das pessoas que mais conhecem, onde ele faz uma indagação e ele diz assim: é um fato que pela arte da retórica é possível persuadir o que é verdadeiro e o que é falso. Quem ousará, pois, afirmar que a verdade deve enfrentar a mentira com defensores desarmados? Será assim? Será que os oradores que querem persuadir o erro, eles podem ter a capacidade de saber iniciar, de cativar o auditório, de tornar doce o auditório, enquanto os pregadores da verdade não têm essa mesma competência? Quem pensaria assim? Seria então os defensores da verdade incapazes de refutar a mentira? Então faz-se necessário ao pregador cristão o domínio da palavra. E ele dizia uma coisa que o Neto lembrou muito bem: o orador, antes de falar, antes de proferir seu discurso, ele tem que fazer uma oração a Deus. É o Senhor da palavra. Por isso que ele vai dizer: ser orante antes de ser orador. Sintoniza-se com o alto, sintoniza-se com o Senhor da palavra. São Tomás de Aquino, 1000 anos antes depois de Santo Agostinho, ele tinha uma oração que ele fazia antes de iniciar qualquer pregação. Ele dizia:
Dai-nos, Senhor, agudeza para entender, capacidade para reter, meta e faculdade para aprender, sutileza para interpretar, graça e abundância para falar. Dai-nos, Senhor, acerto ao começar, direção ao progredir e perfeição ao concluir. É isso que todo orador tem que ter: acerto ao começar a falar, direção ao progredir na sua oratória e perfeição ao concluir. Quantas pessoas eles pegam a palavra, usam a palavra sem esse norte, o acerto no começar, a direção ao progredir e a perfeição no concluir. O orador, quando vai falar em público, seja em qualquer lugar for, ele não pode perder de vista 3 pontos de referência, 3 nortes de sua oratória. Ele não pode perder de vista o ponto inicial, ele não pode perder de vista o ponto central, e ele não pode perder de vista o ponto final. Quando o público sente que aquele orador não sabe o que está querendo dizer, não sabe para onde vai, não sabe como vai desenvolver e que hora ele vai concluir o que ele está dizendo, as pessoas se dispersam e ele está falando para ele mesmo, sem nenhuma consciência de que está sendo ouvido, muitas vezes julgado, censurado, e as pessoas não estão assimilando nada do que ele diz. Porque tem que ter, o orador tem que passar essa confiança quando está falando, que ele sabe o que está dizendo. Ele tem um ponto inicial, ele tem um ponto central e ele tem um horário de concluir. Ele não vai se estender longamente, ele não vai deixar as pessoas aperreadas aonde vai dar aquela história. Tem pessoas que começam a falar, contam uma história que a gente já vê que o negócio vai ser tão comprido que ele não vai concluir a tempo do tempo que ele tem para falar. Então, ponto inicial, ponto central e ponto final. Então, eu quero ser grato a todos os senhores que se fizeram presentes aqui, tiraram um tempinho, saíram de casa. Não é fácil sair de casa para assistir uma palestra. Uma das coisas mais difíceis que existe é a pessoa sair de casa para assistir uma palestra. Então, sou muito grato pela presença, essa disposição de terem vindo aqui para a gente compartilhar juntos esse conhecimento da cultura clássica antiga, da cultura cristã. E eu espero que eu tenha contribuído, espero que os senhores tenham sentido a nossa contribuição de alguma maneira, do Neto, da minha contribuição, para o engrandecimento da nossa própria cultura criana, cultura do nosso Estado, por meio desse resgate da filosofia antiga, o resgate da oratória, colocando como um instrumento necessário da formação intelectual, moral e espiritual do próprio homem, a filosofia e a retórica. Nós vamos ter um lanche agora, o lanche está ok, está liberado o lanche, tá? Muito grato a todos vocês pela presença aqui hoje. Muito obrigado.